esteja nesse lugar, todos os dias da sua vida, neste lugar mais alto da terra, em nome de Jesus. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta nessa noite. Amém? Minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Mais alto, mais puro, mais puro, mais puro, mais santo,
Aleluia, Senhor. Este é o lugar que nós queremos estar. No melhor lugar, no lugar mais alto da terra, aos pés do Senhor, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis se sentar? Que bênção, irmãos, e privilégio cantar as verdades da palavra de Deus. Esta música foi muito feliz quando o salmista diz que ele nos faz andar altaneiramente, e Paulo entendeu isso, dizendo que ele nos faz andar em triunfo. Somos conduzidos numa vitória militar, acima de toda a tribulação, como cantamos. Maravilhoso, irmãos. Antes de eu chamar as crianças, sei que tem uma irmã aniversariando hoje, mas ela não está aqui. Eu queria lembrar aqui da nossa irmã que fez uma cirurgia na sexta-feira ou no sábado? Quem é que pode me confirmar aqui? A Amanda. Foi na sexta que ela fez a cirurgia? Ninguém está sabendo da Amanda? Sexta-feira. Então estamos felizes. Talvez a Amanda esteja assistindo. Quando você entrou na sala da cirurgia, Amanda, todos nós entramos com você, porque quando um membro está passando por um problema, todos os membros estão passando juntos. Então, estamos muito felizes porque foi muito tranquilo. Essa é a segunda cirurgia que ela faz no seu joelho. Estamos felizes com a escola dominical. Hoje fui surpreendido ali com um irmão muito querido, dizendo que foi uma das melhores escolas dominicais. Isso nos estimula. E nos próximos 2 domingos, nós queremos tratar desse tema, o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. Vamos tornar o mais cristalino possível para a gente enxergar e caminhar na verdade do Evangelho. Queria saber se as crianças vão sair agora com os professores, sim? Chegam aqui, crianças, por favor. Temos a Nicole aqui, a Sofia, a Tamires. Tudo bem? A Isabela Daça. Que bênção, irmãos. Temos muitos sonhos para o departamento infantil, para esta igreja. Queremos ver Deus alcançando os amiguinhos, os priminhos, os vizinhos e todos os vizinhos dessas criancinhas aqui. Amém? Glória a Deus. Alguém gostaria de orar? Quem gostaria de orar hoje? Ninguém? A Tamires vai orar. Alguém mais? Só Tamires? Pode ser 2 orações. Então vamos orar com a Tamires. Papai do céu, muito obrigada por mais uma noite aqui na igreja. O Senhor esteja abençoando o pastor, as titias, todo mundo que está aqui. As crianças, esteja cuidando de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Lembrando que no próximo culto, dia 17, as crianças estarão aqui apresentando uma cantata de Natal, junto com os adolescentes. A tia Carol está na frente, ensaiando as crianças para elas participarem desse louvor junto conosco, e nós junto com elas. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, por favor. O tema das nossas pregações este mês é Jesus é a luz do mundo, ou a luz dos homens. Este é o segundo texto do Evangelho de João, onde Jesus fala que ele é a luz. João capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 até o verso 21. Jesus está no final da sua conversa com Nicodemos. Nicodemos estava interessado em saber de onde vinha o poder de Jesus, como ele podia fazer tantos sinais. E Jesus explica para Nicodemos o plano maravilhoso, a obra perfeita para o qual Deus enviou o plano do nosso Senhor e Salvador. A partir do verso 14 até o verso 21 diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz
e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, ou porque são feitas segundo a vontade de Deus. Amém. O Senhor aplica a sua palavra em nosso coração. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz dos homens. A luz, como João diz aqui no capítulo 1, que veio ao mundo, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Toda a humanidade é iluminada por Jesus. Estas expressões são tiradas aqui de João. Jesus é a luz dos homens, do mundo, e ele ilumina todo homem. Em outras palavras, Jesus é a luz da humanidade. Este é o tema que estamos tratando em dezembro. Ele ilumina toda a esfera humana, todos os grupos, desde uma tribo isolada no meio da mata, como nós ouvimos aqui o pastor e missionário Fábio Ribas nos trazer esta informação, esta experiência dele. Uma tribo que nunca ouviu falar nada de Jesus. Lá nessa tribo tem um pajé. Nessa tribo existem sacrifícios. Nesta tribo existe culpa, existe condenação, existe todos os elementos do evangelho que estão prontos para que o missionário chegue lá e diga: posso te falar do verdadeiro pajé? Posso te falar daquele que nos purifica dos nossos pecados? Jesus chegou naquela tribo antes do missionário. Nós sabemos disso. O missionário só precisa fazer as pontes e apresentar aquele que é a luz do mundo. Como Jesus também ilumina a mente de um empresário que aprendeu agora com Jesus que ele não pode tratar seus funcionários de qualquer jeito. Ele tem que liderar seus funcionários como Jesus liderava seus discípulos. Ele tem que dar aos seus funcionários a direção, o compromisso com seus valores, tem que vestir a camisa daquilo que ele acredita, tem que ir na frente, tem que tratar com humildade e com humanidade. Ora, com quem ele aprendeu isso? Com Jesus. Porque Jesus iluminou de alguma forma a cabeça desse empresário, através de vários escritos sobre liderança servil, que foi publicado nos últimos anos. Então Jesus, ele é a luz do mundo, como o sol é a luz que permite tudo neste mundo. Ele é o farol. E da sua igreja, o que é que ele é? Ora, da sua igreja, ele é a luz da vida. É isso que o Evangelho de João diz. Aquele que crê em mim tem a luz da vida. Não é mais a luz do mundo, agora é a luz da vida. Tem dentro de si a vida eterna. Eu convido vocês a pensar nisso, a nós diferenciarmos o que é a luz do mundo e o que é a luz da vida. Para nós, ele é mais do que a luz do mundo. Ele resplandeceu em nosso coração, como Paulo diz aos Coríntios. O Senhor fez resplandecer a sua luz em nosso coração. Para nós, ele é a brilhante estrela da manhã. Lembra de que Pedro disse? Que vai brilhando dia a dia, até ser dia perfeito. Ele está raiando. Estamos sendo transformados, olhando para a sua imagem. Então, como as crianças vão cantar no próximo domingo aqui, perceba o que elas vão cantar. Para nós, ele é o melhor. Nosso mover e existir. Paraíso aqui, para nós. Só a ele entregar. O princípio e o fim ele é. Do universo o rei, do mundo a luz. Ficou claro aqui? Para nós ele é o paraíso. Ele é o nosso mover e existir. Para o mundo ele é apenas a luz. Essa diferença, irmãos, precisa estar clara em nosso coração a cada dia. Do mundo ele é a luz, em nossos corações ele raiou a sua luz. Precisamos enxergar assim. Precisamos discernir que esse mundo que tanto nos assedia, com suas propostas doces, aparentemente não pecaminosas, aquela fruta que continua nos seduzindo, fala assim, não tem problema, você não vai abandonar Deus, você só vai ter um pouco mais de liberdade. Você pode ter as duas coisas se você for esperto. Pode ter Deus e o mundo. Um título de uma pregação que eu vi é Como ter Deus e ao mesmo tempo ser rico. Já foi contaminado na sua proposta, no próprio título. Deus pode me fazer próspero e rico, mas se meu coração está nele, isso não faz nenhuma diferença.
porque eu vou usar minha riqueza para servir. Somente enxergando este paralelo, que Deus é a luz do mundo, mas de nós Ele é a luz que raiou em nosso coração, somente enxergando o nosso paralelo, não vamos cair nas ciladas deste mundo, porque são sutis, irmãos. Nós não vamos nos deixar encantar pelas luzes deste mundo, mas vamos olhar para a verdadeira luz, e se é assim, nós não seremos confundidos, nós olharemos para o fruto que Deus disse para a gente não comer, e nós olharemos com os olhos corretos. Não seremos complacentes com o pecado. As luzes do mundo não vão nos intimidar, não vão embaçar nossos olhos. Nós não vamos viver divididos, querendo duas coisas. Não, vamos buscar somente uma, que é o reino de Deus e a sua justiça. Nós saberemos julgar e reter o que é bom. Então não adianta você me dizer, pastor, eu já sei o que é certo e errado, e eu já conheço minhas responsabilidades. Não estamos falando do que é certo e errado. Estamos falando das luzes deste mundo que seduz o nosso coração. Você não sabe discernir, a menos que esteja sobre o foco da luz do Senhor. Não adianta, é um processo sutil. Somente se contemplarmos constantemente a luz maior, é que vamos discernir as luzes deste mundo. Este é o nosso tema, irmãos. Jesus, do mundo Ele é a luz, da igreja Ele é a luz da vida. Toda essa verdade que eu estou falando aqui para os irmãos, ela foi revelada para a gente dentro de um plano maior, dentro de um propósito maior. E nós precisamos enxergar esse plano. De outra sorte, nós nos perdemos. Se nós perdermos de vista este plano que está sendo apresentado aqui por João para a gente, se nós perdermos de vista, nós vamos nos deixar confundir pelas luzes deste mundo. Elas não estão de brincadeira, irmãos. E aí, que plano é esse? O plano, você já deve ter ouvido isso de muitas formas, o grande plano de Deus, final, é revelar a sua glória, a glória da sua graça. Tudo que existe é para revelar, da bactéria às estrelas. Até mesmo quando nos metemos em confusões por causa do nosso pecado, isto vai glorificar a Deus. Vai ser para o seu sofrimento, mas vai ser para a glória de Deus. Até mesmo no juízo dos homens ímpios e maus, vai glorificar o nome de Deus. Tudo, absolutamente. Tudo está então nesse plano, para revelar a glória do seu amor, da sua bondade, da sua justiça. O plano, portanto, em forma geral, é ser glorificado. O plano é fazer convergir tudo naquela cruz. O plano é levantar o Filho de Deus e fazer tudo convergir para Ele. Paulo entendeu perfeitamente isso. Disse que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas foram convergidas para a cruz. Por isso, João registra essas palavras de Jesus no final da conversa de Nicodemos. Nicodemos chega curioso para saber com que autoridade Jesus faz aqueles milagres. E Jesus explica para Nicodemos o quê? O plano. Ele não mata a curiosidade de Nicodemos, ele explica o plano. O plano é nascer de novo. Nascer da água do Espírito. O plano é que eu seja levantado no madeiro. É isso que Jesus está dizendo aqui. Veja se não é no verso 14, por favor, que nós lemos. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Importa, é necessário, esse é o plano. Você tem um plano? Deus tem. Ele vai ser glorificado no Filho. E o Filho já consumou essa obra. Não tem como dar errado mais, já deu certo. No capítulo 12, no verso 32, o mesmo João, usando as palavras de Jesus, ele diz, e eu, capítulo 12 de João, verso 32, eu, Jesus, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. Veja que ele ampliou. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando chega no capítulo 12, eu atrairei a todos a mim. Em que sentido atrairei a todos? Tudo será convergido em Cristo, exatamente como Paulo vai dizer aos Efésios. Veja como Paulo coloca isso em Efésios capítulo 1, verso 10. Este plano consiste em levar o universo à sua realização total. O universo tem um propósito, irmãos. Os planetas não estão girando à toa, não. Eles estão cumprindo um propósito. Cada estrela Deus chama pelo nome. O plano consiste em levar o universo à sua realização total. Na nossa linguagem RA diz de fazer convergir nele, em Cristo. O quê?
reunindo todas as coisas em submissão a Cristo, tanto nos céus como na terra. Este é o plano, irmãos. E Jesus falou que será levantado como a serpente. Eu creio que a maioria de nós conhece este episódio, lembra de Números, capítulo 21, quando o povo estava pecando contra Deus, murmurando. Detalhe, no começo do capítulo 21, Deus tinha acabado de dar uma vitória militar a este povo, incrível, contra os cananeus. Deus ouviu o clamor deste povo e deu uma vitória militar. Mesmo assim, bastou eles saírem da cidade para a próxima, bastou alguns dias e este povo estava reclamando, murmurando. Moisés nos trouxe aqui para nos matar, vamos voltar para o Egito. Moisés não tem direção nenhuma. Esse Deus não serve para nada. Esse Deus de Moisés é muito fraco. Esta era a reclamação do povo. O que é que Deus fez, irmãos? Quando Deus viu o povo reclamando, disse: Moisés, eu vou ferir esse povo. Eu vou castigar esse povo. Eu vou corrigir esse povo. E eu vou mandar serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, morder esse povo. E eles vão começar a morrer. E foi isso que aconteceu. Apareceram cobras no acampamento. Não me pergunte como, apareceram cobras. E elas começaram a morder o povo e os homens começaram a morrer. E quando os homens viram que aquilo era juízo de Deus, eles clamaram a Moisés: Moisés, ore a Deus, nós pecamos, nós murmuramos, Moisés, peça que Deus nos livre disso. E Moisés orou a Deus. E o que Deus falou para Moisés? Moisés, construa uma serpente de bronze polido, bronze brilhante. Construa uma serpente, coloque essa serpente sobre uma haste e coloque no meio do acampamento de Israel. E acontecerá que todos ali que forem picados pela serpente, estiverem com o veneno prestes a morrer, se essas pessoas que forem picadas olharem fixamente para a serpente de bronze, elas vão viver. Todo aquele que olhar para a serpente vai viver. Não é incrível isso, irmãos? Isso aconteceu em Números 21. Muitos séculos antes de Cristo. Agora Jesus olha para este episódio e diz: dessa vez não vai ser serpente que vai ser levantada. Quem vai ser levantado sou eu. Eu vou provar o veneno de vocês. E quem olhar para mim, mirar em mim, esta expressão lá de Números, quem mirar na serpente, não é olhar de qualquer jeito, mas considerar fortemente que o meu veneno está sobre aquela serpente. Só ela pode curar o meu veneno. Quem crer que somente eu sou a cura e olhar para mim e crer, viverá. Terá vida eterna. Terá a luz da vida dentro de si e viverá eternamente. Jesus se identifica claramente com a serpente de Números 21. Então, qual é o plano, irmãos? Levantar o filho naquela cruz. Este é o plano. E colocá-lo no centro, não do acampamento, mas no centro do universo. O centro do universo está revelando o amor, a graça, a obediência, a fidelidade, o sofrimento do Filho, tudo. Nele reside toda a plenitude de Deus. Este é o plano de Deus. Quando toda a humanidade, todos os principados e potestades estiverem olhando para Ele, então Ele entregará o reino ao Deus Pai, e Paulo diz que Deus será tudo em todos. Nós teremos glória o suficiente para louvar a Deus pela eternidade, contemplando as perfeições da sua obra. Hoje nós já nos maravilhamos, irmãos, com um pouquinho de luz que temos, já nós conseguimos nos maravilhar. Nós já conseguimos louvar a Deus com um pouquinho de luz que temos. Imaginem quando as cortinas, quando aquilo que Jesus diz, aquilo que está oculto será revelado. Imagina quando o seu DNA for revelado. Não só as bênçãos como saúde e livramento, mas tudo que Deus fez que você não viu. Toda a glória dele que está escondida será revelada. Por isso, o plano é levantar Jesus naquela cruz. Esse é o plano, irmãos. E se nós sairmos deste plano, nós vamos nos perder com as luzes deste mundo. Percebeu aqui o segundo ponto? O plano é olhar para Jesus. Sobre a luz dele, nós discernimos tudo, nós provamos tudo e não nos contaminamos com nada. Nós marchamos neste mundo, nesta terra que mana leite e mel. Nós passamos pela tempestade. Nós não temeremos o vale. Sob a luz do Senhor, olhando para Ele levantado. Se isso não acontecer, nós nos perdemos com as luzes deste mundo. Querem ver como podemos nos perder?
Deixe-me mostrar isso. Uma música do Paulo César Baruch, linda. A primeira vez que eu ouvi esta música, em 2010, 2011, eu fiquei encantado, acústico, voz e violão, Paulo César Baruch, perfeito. Eu disse, essa música tem que ser cantada no luau para os jovens. Que música linda. Vocês vão lembrar dessa música. Ele diz assim, quanto amor ele tem por mim, quanta dor, sofreu por mim por amor. Lembrou? A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso, só a Ana Lídia conhece, para Deus, que Ele fez o seu filho, Ele deu, né? Para morrer na cruz por mim. Música linda, né, irmãos? Mas veja mais uma vez o verso 16, por favor. Você acabou de cantar que a razão do amor foi mostrar que você tem valor. Ninguém estranhou isso, né? A razão de todo este plano não foi levantar o filho para que a gente olhe para ele. Não, foi para a gente olhar para você, porque você é um cara muito valioso. Parabéns. Você percebeu o que a gente está cantando, irmãos? Esta música é doce, é o que a gente chama de politicamente correto no meio evangélico. Quem não gosta de ouvir que tem valor? Você tem valor, meu, mas se você girar em torno disso, isto é frágil. Você vai arrebentar a sua vida. Se você ficar olhando para o seu valor, você vai deixar de olhar para o filho que foi levantado na cruz. Você está olhando para você, para os seus traumazinhos, para suas carênciazinhas. Será que Deus não vai olhar para mim? Eu não tenho valor. Você não vai enfrentar tribulações, confiante, porque você está esperando o seu valor. Observe, irmãos, o ponto de João aqui. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou para mostrar o quê? O seu amor, e não para mostrar o seu valor. O ponto de João é esse. Lembram que o próprio João vai dizer na sua carta, no capítulo 1, verso 3, primeira carta, capítulo 3, verso 1, ele vai dizer o quê? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João está impressionado com o quê? Com o amor de Deus. Vede. A gente não se assusta com isso, irmãos, porque a gente é crente na igreja ocidental e a gente acha que todo mundo é filho de Deus sem fazer nada. Mas João está impressionado pelo fato de que Deus nos tornou seus filhos. Veja que grande amor. Ele não vai deixar que você atropele a cruz pensando no teu amor. Ele vai... Veja, algumas pessoas dizem assim, nossa, eu não sabia que eu era tão valioso, depois que escutam algumas pregações por aí. E o Evangelho diz assim, não, você fez tudo errado, como filho pródigo, você arrebentou o coração do teu pai, virou as costas. Então, o pai estava te esperando, não para mostrar o teu valor, ele estava te esperando para arrebentar você com o amor dele, porque você não esperava aquilo, lembra? Você chegou para o seu pai como? Pai, eu quero pagar a besteira que eu fiz. Eu fiz muita besteira, mas como eu vi que eu estava quase morrendo, eu voltei para o senhor pode me aceitar de volta, mas pode deixar que eu vou pagar, o senhor me dá um salário que eu vou pagar. O amor de Deus falou, não, eu não vou deixar você apoiar a tua vida em cima de um salário. O meu amor vai te constranger e te arrebentar. É isso que temos aprendido, irmãos, no Evangelho de Jesus. O que está no centro é a glória do amor de Deus, que será louvada por toda a eternidade. Esse é o amor que é a luz do mundo. Se a igreja não falar deste amor, pode ter certeza que o mundo já tem uma cançãozinha barata para falar de amor. Nós é que estamos aqui para falar de amor. O amor verdadeiro, sacrificial, do pai do filho pródigo, que quebra todas as estruturas da nossa cultura. Quando nós tiramos os olhos deste amor para focar no nosso valor, nós nos perdemos. Quando deixamos de proclamar esse amor, nós deixamos de iluminar este mundo. Então o plano não é aquilo que nós fazemos. Não, Deus tem um plano e Ele contou com a igreja e Ele vai fazer através da igreja e
Como eu vi um pastor dizer, irmãos, Israel falhou, agora é a nossa vez, a gente não pode falhar, porque se a gente falhar, Jesus Cristo não volta. Que história é essa, meu irmão? Então Deus apostou as fichas na gente agora. Não, irmãos, o plano não é mostrar a gente no palco, o plano é mostrar o que Ele está fazendo através de nós. O plano não é mostrar os homens de bem. A intenção de João aqui, ao registrar as palavras de Jesus, não é revelar os homens ou exaltar os que praticam a verdade. Embora, quando você leu o verso de 19 a 21 comigo, você leu que existem homens que amam as trevas, existem homens que aborrecem a luz, existem homens que praticam a verdade. E você pode dizer, está vendo aí, pastor? O plano é mostrar quem é do bem e quem é do mal. Não, o plano não é mostrar quem é do bem e quem é do mal. O plano é mostrar o amor de Deus. O plano é revelar a glória de Deus, tanto no juízo, quanto no quebrantamento de alguns, tanto no endurecimento de alguns, quanto no quebrantamento, como Paulo diz. O plano é mostrar que Jesus é a luz dos homens e o que esta luz vai produzir no coração das pessoas. Quando esta luz espreme as trevas do coração dos homens, Deus é glorificado. Quando os homens fogem desta luz, como diz o verso 20, eles fogem, Deus é glorificado quando eles fogem. Quando os homens se aproximam da luz e esta luz penetra e transforma seus corações, Deus também é glorificado. De todos os jeitos, Deus é glorificado. Este é o plano que João quer nos mostrar. O plano, você pode perguntar, não é salvar o mundo, pastor? O plano de Deus não é salvar o mundo, porque eu estou lendo no verso 17 que Jesus veio para salvar o mundo. Veja o que diz o verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então, se qualquer pessoa mostrasse esse versículo para você e dissesse o plano de Deus é salvar o mundo, então Ele enviou Jesus para tentar salvar o mundo. Você teria que concluir isso. Consequentemente, Jesus não é soberano, Ele está tentando fazer alguma coisa, mas Ele não tem um controle se vai conseguir fazer. Pensou nas implicações disso? Não, irmãos, Deus não está tentando fazer nada. Todo o seu propósito Ele faz e executa. Ele é soberano. Veja, irmãos, se Deus tem plano, Ele cumpre. Ele executa toda a sua vontade. Ele não entrega esse plano para o seu livre-arbítrio. Ele não diz ao homem, olha, eu tenho um plano, meu plano é te salvar, mas depende de você. Você tem o poder de frustrar meus planos com o seu livre-arbítrio. Não, irmãos, Deus jamais diz isso. Não é isso que João está nos dizendo aqui. Lembre-se que o plano é perfeito e aponta sempre para uma direção. Então Jesus não está tentando salvar, como eu disse, Ele não está tentando nada. Ele veio para executar a vontade do Pai, e Ele executou perfeitamente. Está consumado, Ele disse, nenhum só daqueles que me destes eu perdi. Por isso, o verso seguinte, no verso 18, diz assim, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Então veja, irmãos, como é que no verso 17 diz que eu não vim para julgar, e no verso 18 diz, quem não crê já está julgado. Não parece contradição? Veja como o próprio João vai deixar isso bem claro para a gente. Se você for para o capítulo 9 de João, é o próprio João que lança a luz no que ele está falando, irmãos. Capítulo 9 de João, no verso 39. Jesus acabou de curar um cego de nascença. E os judeus estão criticando Jesus e achando um motivo para não crer em Jesus. Os judeus estão obstinados a não crer em Jesus, mesmo que ele tivesse feito qualquer coisa ali, tivesse feito cair fogo do céu. Jesus, então, se volta para esses fariseus e diz assim, no verso 40 é a resposta dos fariseus. Olha o que eles dizem. E depois Jesus responde no verso 41. Capítulo 9 de João, verso 40 e 41. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também somos cegos? Porque Jesus disse que veio para que os cegos enxergassem. Respondeu-lhe Jesus, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora vocês dizem que nós vemos, então aí subsiste o vosso pecado. Veja, irmãos, a luz de Jesus está revelando os corações. Sabe quando a gente pega um filme e leva para ser revelado? Você não consegue ver o que está ali. Aquele antigo filme
que era revelado as fotos, você não conseguia ver direito, mas depois que era revelado, você via os detalhes. A luz de Jesus está entrando, está revelando os corações. Lembra que foi isso que Simeão disse, quando pegou Jesus nos braços, aos 40 dias de nascido, ele pegou de Maria e falou para Maria: esse menino será levantado para a ruína e para a perdição de muitos. Ele revelará os corações de muitos. Uma espada vai transpassar o coração de Maria, mas ele irá revelar as intenções dos corações. Simeão falou isso quando Jesus tinha 40 dias de nascido. A luz, portanto, está funcionando como um juízo aqui. É por isso que ele diz que ele veio, quem não crê já é julgado. Em outra passagem, no capítulo 9, verso 39, ele diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí que os fariseus perguntam, acaso somos cegos também? No sentido do tribunal, de prestação de contas, Jesus não está julgando ninguém aqui. Pelo contrário, ele está dizendo: vem a mim. Ele não está te julgando. Ele está dizendo: eu conheço você, vem a mim. Confie em mim. Entregue. Siga-me. Ele não está te julgando. No sentido de tribunal, Jesus não está julgando, mas no sentido que ele é a luz. A luz está chegando no seu coração e no meu agora. E a luz sempre vai expor o que tem de trevas no seu coração. Sempre. Então o sentido é de que ele é a luz dos homens. Ele está dizendo: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Aqueles que acham que são sãos, aqueles que acham que têm alguma justiça em si mesmo, não precisam de mim. Ele está revelando quem é são, ou pensa que é, e quem é capaz de dizer para ele: eu sou doente, eu tenho um veneno em mim, e eu preciso do Senhor para ser a minha cura. Eu preciso da vida do Senhor dentro de mim. Ele é a luz do mundo, irmãos, e da igreja, ele é a luz da vida. E por último, o que esta luz produz nos corações? Essa estrutura do texto que se revela a partir dos versos 19 e 21. O que essa luz revela de nossos corações? Veja o verso 19, por favor. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece da luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas ou confrontadas as suas obras. Este é o processo natural, irmãos, que acontece no meio e no seu coração. Sempre que você tem uma manchinha, você evita de alguma forma que alguma coisa confronte e denuncia. É por isso que se alguém apontar um erro seu, você tem uma carta na manga com 10 erros para apontar daquela pessoa. Todo mundo é assim. Se falar mal de mim, eu tenho 10 coisas para falar mal de você. Ninguém admite que as suas trevas sejam expostas. Esse é o processo natural. Nós fugimos da luz. Eu queria que todos nós admitíssemos isso aqui. Alguma coisa deve ter acontecido no seu coração para que você se aproxime da luz. Eu e você, naturalmente, resistimos à luz. E eu sei que você é crente, eu também. Mas nós somos cheios de mecanismos para fugir da luz. A não ser que Jesus vença as trevas do nosso coração, e ele venceu. Como Paulo diz, ele resplandeceu. Querem ver alguns desses mecanismos? Nós pecamos, nós prevaricamos, como aquele povo do Velho Testamento. Parece que esquecemos tudo de uma hora para outra, esquecemos tudo que Deus fez por nós, esquecemos tudo que aprendemos, né? Alguém já disse para mim: pastor, eu acho que naquele momento de desespero, se minha filha estivesse doente, eu ia deixar o pajé orar por mim. A gente esquece tudo. Na hora do desespero: vem cá, pajé, ora por mim. Nós prevaricamos, nós murmuramos, nós esquecemos, nós viramos as costas muitas vezes. E depois disso, sem arrependimento, o que é que a gente faz? A gente tenta compensar, a gente tenta consertar, a gente tenta fazer alguma coisa para sentir que ficou o kit. Como filho pródigo, a gente tenta pagar por nossos erros. É uma maneira de fugir da luz, irmãos. Tentar pagar sem arrependimento. A gente quer sentir que não é tão mal assim. Tá certo, eu pequei, mas quem não peca, né? Tem gente que faz pior do que eu. A gente rapidamente encontra uma pessoa que peca mais que a gente. Isso é um jeito de fugir da luz. Nós
adiamos o nosso arrependimento. Eu falei com um jovem que disse, eu pequei, mas eu esperei domingo para pedir perdão. Eu disse, não faça isso não. Não espere domingo chegar. E eu me pergunto até que ponto nós treinamos esse jovem para fazer isso. Com um momento de confissão de pecados. Nós adiamos, nós tratamos algumas áreas da nossa vida como uma despensa bagunçada. A gente olha para a despensa e diz, onde eu vou arrumar essa despensa? Como a minha, por exemplo, estou esperando férias ali para arrumar ela. A gente acha que tem alguns pecados que podem ser adiados. Nós fugimos da luz. Nós fugimos com todas as forças da tentação? Não, nós não fugimos com todas as forças. Nós gostamos de flertar um pouquinho e sentir que temos o controle. Não vou cair, eu sei o que é certo e errado. Isso é fugir da luz. Isso é ficar perto da árvore onde Deus disse para você não ficar. Nós, depois que pecamos, nós tentamos fazer algo para compensar. Nós esperamos o domingo, como eu disse, para pedir perdão. Esperamos a próxima ceia para ficar tudo certinho com Deus. Nós fugimos da luz, irmãos. Naturalmente, nós nos escondemos como Adão e nós queremos costurar nossas próprias vestes de justiça. Nós achamos que temos alguma luz própria. E Jesus diz aqui, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E você faz uma pergunta, você que estuda a Bíblia, que homens? Que homens amaram mais as trevas do que a luz? E você conhece o texto de Hebreus 3. Todos pecaram e destituídos, distantes estão da glória de Deus. Deus fez todas as coisas para a sua glória, mas nós, naturalmente, não pensamos na glória de Deus. Nós pensamos na nossa glória. Nós fugimos da glória de Deus, estamos destituídos. Ninguém precisou ensinar para a gente a viver para a nossa glória, mas para viver para a glória de Deus, precisamos aprender com Jesus. Então nós fugimos da luz. Mas agora vem a maravilhosa notícia do Evangelho, irmãos. Você sabe que o verso 21 diz respeito a mim e a você. Olha que maravilha, irmãos. Quem pratica a verdade, aproxima-se da... Você está preparado para se aproximar da luz? Você não tem medo da luz? Você sabe que ela vai te queimar? Você sabe que ela vai denunciar coisas que você não quer ver? Você está ciente disso? E olha que maravilha, irmãos. Quem se aproxima da luz, as suas obras vão ser manifestas. Deus vai ser glorificado em você. Ele vai tratar pessoalmente aquela sujeira que você achava que estava no seu braço, no seu corpo, você estava sujo, Ele te deu um banho, colocou vestes novas em você. Você diz, meu Deus, eu era tão pecador e agora eu estou com roupas novas. Obrigado. Agora você vai descobrir que essa sujeira que estava nas suas roupas, nas suas vestes, ela está dentro de você. E agora a luz vai ter que penetrar mais profundo. Você está preparado para isso? A palavra de Deus roga comigo e com você. Aproxime-se da luz, não tenha medo. Aproxime-se da luz. Ela vai expor o pior de você, mas vai mostrar o melhor que você é em Cristo. E eu e você vamos ser transformados pela luz. Vamos enxergar e pedir perdão, vamos enxergar e nos aperfeiçoar, como João vai dizer na sua carta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quem confessa pecado, irmãos? Só quem pode confessar pecados é quem esteve perto da luz. Filho pródigo não confessa pecado. Filho pródigo tenta pagar os seus pecados. Quem enxerga a luz, pede perdão. Volta, corrige e segue. Volta, onde caiu, corrige e segue. Chora, fica triste. Essa é a maravilhosa notícia, irmãos. A luz vai denunciar o pior de nós, mas vai revelar o melhor que nós somos em Cristo. As nossas obras feitas em nome de Jesus. Obras feitas segundo a vontade de Deus. Estas obras não é um trabalho vã. Todas as suas obras são vãs. As obras que você faz pela vontade de Deus permanecem para sempre. Não é vã. Em Cristo nosso trabalho não é vão. O plano, portanto, é que todo o universo renda essa glória. E neste dia nós estaremos lá, junto com os anjos, porque nós desejamos esta glória. Já o restante da humanidade não desejou essa glória, portanto vai ser pego de surpresa. E aí, Deus vai mandar todo mundo para o inferno, pastor? Eu não vejo esta afirmação na Bíblia, mas uma coisa eu afirmo: vai ser choro e ranger de dentes. Porque o dia virá como ladrão, virá entre as nuvens do céu. E muitos vão dizer, eu não sabia que era verdade.
Eu pensava que era só uma mensagem motivacional para eu ter uma vida melhor. Não, é verdade. Você está ouvindo isso aqui. E se você não crer naquele dia, isso vai te responsabilizar. É verdade. Todo olho verá. Jesus não vai voltar em nossos corações, Ele vai voltar fisicamente. E Ele está agora entre nós, passeando entre sua igreja. Louvado seja o seu nome. Eu quero terminar contando um episódio que eu compartilhei aqui algumas quinta-feiras atrás, para mostrar que Jesus é a luz deste mundo. E nós somos luzeiros seus. Somos a cidade edificada sobre o monte. Foi gravado um contato de rádio entre um navio da Marinha Americana que estava ali no noroeste da Espanha. Estava ali a 45 quilômetros da costa da Espanha, no noroeste. E esse navio, como vai dizer aqui, o segundo navio maior da frota americana, ele recebe um rádio quando está a 45 quilômetros da costa. E o rádio diz, colocando as palavras que eu peguei no YouTube, esse episódio está narrado no YouTube. A853 falando, mude seu curso para 15 graus sul para evitar colidir conosco. Vocês estão vindo direto em nossa direção. Este foi o rádio que o navio americano ouviu. O navio responde, nós é que recomendamos que você mude seu rumo para 15 graus norte para evitarem colidir conosco. O outro lado responde, negativo, repito, mude seu curso 15 graus sul para evitar colisão. Aí entra o capitão do navio. Aqui é o capitão do navio falando, insisto que você mude o seu curso 15 graus norte para evitar colisão. A coisa está esquentando aqui. Viu? O outro lado responde, não consideramos isto realizável nem conveniente. Sugerimos que mude seu curso para 15 graus sul para evitar colidir-se conosco. Aí o capitão fica um arara, supita, como a gente diz. Aí ele parte para a ameaça. Aí ele diz assim, abre aspas, eu sou o capitão do comando desse porta-aviões. Aí cita seu nome e o nome do porta-aviões. O segundo maior porta-aviões da frota dos Estados Unidos. Estamos escoltados por dois couraçados, que são, eu pesquisei, um navio blindado, armado com peças de artilharia. O maior navio blindado dos Estados Unidos. 2 couraçados. 6 contra-torpedeiros, que é um tipo de navio de guerra também, que ele é rápido e manobrável para escoltar os navios e grandes comboios. 6. Navios grandes, irmãos, com mais de 20 mil toneladas. 15 cruzadores, outro tipo de navio, e 4 submarinos e outros navios de apoio. Pensa no comboio. Estamos rumo ao Golfo Pérsico para treinamento de manobras militares. Não sugiro-te, mas ordeno-te, mude o seu rumo 15 graus norte. Ou seremos forçados a tomar as medidas necessárias para garantir a segurança deste navio, mesmo que vocês sejam um aliado da OTAN, que é aquele acordo, né, do Atlântico Norte, mesmo que vocês sejam um aliado nosso, nós vamos ter que tomar as medidas necessárias. Aí o capitão diz, obedeçam imediatamente e fiquem fora do nosso curso. Aí vem o rádio respondendo. Juan Manuel falando. Aqui somos duas pessoas. Nossa escolta é de um cachorro e um canário que deve estar dormindo nessa hora. A nossa comida é 2 cervejas. Temos apoio de 2 rádios locais da Espanha, isso ele falando em espanhol, né? E não estamos navegando, uma vez que estamos em terra firme. Somos o farol A835 da costa da Galícia, na Espanha. Somos o farol, irmãos. Aleluia. Jesus é a luz do mundo. É o mundo que tem que mudar a direção. Olha que coisa linda, irmãos. O Juan Manuel fala, faça o que vocês quiserem com o seu barco, mas ele vai parar a proa nas pedras. Por isso, novamente insistimos, o melhor e mais seguro é que vocês mudem seu curso em 15 graus. O último rádio que eles ouviram do navio foi, ok, entendido, desligo. Lindo, irmãos.
É você que tem que mudar a sua direção, o seu mundo, porque Jesus é a luz do mundo. Se não quiser se estilhaçar sobre as rochas. Nós podemos falar isso sem medo. Quantas empresas não tiveram que mudar seus métodos arcaicos para, como eu falei no início, a liderança servil de Jesus. Eles aprenderam a lidar com funcionários. Descobriram que funcionários não é um número. Funcionário é gente que tem família e tem emoções. Então o patrão precisa lidar com ele da melhor maneira. E adivinha, esta melhor maneira é como Jesus ensinou. Com humildade. Quantos empresários, coach, não usam a luz de Jesus para ganhar dinheiro? Eles querem dizer que você pode mudar-se a si mesmo. Deixa eles falarem isso. Eles estão usando os princípios da Bíblia para falarem isso. Mas nós continuamos dizendo, não. Você só sabe se afastar da luz. Você não tem luz própria. Você não pode mudar-se a si mesmo. Então a mensagem aqui, mais uma vez para nós, irmãos, é: deixa essa luz brilhar no teu casamento, na tua casa, que é o lugar mais difícil. Onde todo mundo te conhece, todo mundo sabe o seu ponto fraco. É muito difícil ter paciência em nossa casa. Nós queremos ser nós mesmos e fazermos coisas inconvenientes, chatas. E o Senhor Jesus está dizendo para nós, para cada um de nós: eu sou a luz dentro de você. Brilhe a minha luz no seu lugar de trabalho, na sua escola, na sua empresa. Deixa eu viver por meio de você. Nós já ouvimos isso muitas e muitas vezes. E nós queremos, mais uma vez, pedir e suplicar ao Senhor isso. Em nome de Jesus. Peço que todos nós fiquemos em pé, por favor, para pedirmos isso ao Senhor. Há uma canção que diz, apenas o refrão diz assim: brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem, refugie em nós. Brilha em nós, faz brilhar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Pai, como igreja, te pedimos mais uma vez que o Senhor nos mostre claramente como vamos iluminar a vida das pessoas. Como vamos, Pai, cumprir a nossa missão daquilo que somos luz no Senhor. Nos mostre mais uma vez. Nós reconhecemos que não temos luz própria, Senhor. Não temos como dar um passo sem a Tua presença. Não produzimos. Sem Ti nada podemos fazer. Tu és a videira, nós somos os galhos. Nós sabemos disso, mas é tão fácil, Pai, nos afastarmos. É tão fácil, Pai, seguirmos nosso próprio coração e depois, como filho pródigo, tentarmos voltar e consertar as coisas. Não queremos viver assim. Queremos viver constrangidos pela luz do Teu amor, porque sabemos que um dia todo o universo irá louvar e glorificar a glória do Teu amor. E desde já nós fomos chamados para desejar esta glória. Então é assim que queremos viver, como filhos da luz que somos. Nós queremos viver assim, Pai, porque esta é a nossa vocação. Não encontraremos paz nem sossego nesta vida, enquanto não crescermos, enquanto não estivermos neste movimento contigo, enquanto não estivermos, Senhor, crucificando todos os dias o nosso velho homem e permitindo que a Tua luz invada os lugares mais escuros da nossa alma, das nossas trevas, do nosso coração. Nos dá isso, Pai, até o dia em que nos veremos face a face, até o dia, Pai, em que não seremos apanhados de surpresa, nus, mas estaremos em plena luz, Pai. Nos encontraremos contigo e glorificaremos o Senhor e conheceremos o Senhor pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Teu nome, Pai, por esta maravilhosa esperança. Aleluia. Ainda de pé, irmãos, vamos receber a bênção. E eu peço que depois que você receba a bênção, você sente um pouco, que vamos receber alguns recados. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu vida enquanto estava mortos, que o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito, que nos foi outorgado, nos fazendo amá-lo e amar o nosso próximo, e que por meio desse Espírito, todo o poder e encorajamento que nos faz ter testemunhas de Jesus
brilharmos e salgarmos, brilharmos a sua luz. Que tudo isso esteja sobre nós, sobre o povo da Ebenezer, sobre o povo de Deus espalhado no mundo, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, por favor, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Normalmente, nós fazemos a nossa reunião ordinária, anual da igreja, aos domingos, no horário da escola dominical. Esse ano, por diversos motivos, nós modificamos, o conselho decidiu modificar a nossa reunião ordinária para o dia 21 de dezembro, às 19 horas, aqui no templo da igreja. O que é essa reunião ordinária? Essa reunião ordinária, primeiro, é a convocação de todos os membros da igreja a participar dessa reunião ordinária. Ela serve para nós tratarmos a respeito da prestação de contas daquilo que a igreja gastou e da previsão orçamentária para o ano que vem. E nessa reunião, nós teremos uma questão particular. Alguns irmãos questionaram, nós do conselho, a respeito da liderança da igreja, como vai ser a partir de 2024. Nós do conselho, nós temos falado a respeito disso, conversado a respeito da liderança da igreja, e nós traremos à igreja o esclarecimento daquilo que o conselho decidiu para a liderança da igreja no ano de 2024. Então, se você tem algum interesse em saber a respeito disso, você que é membro, é convocação para a reunião ordinária, tá? E se você tem algum interesse, será esclarecido aqui no dia 21. Por isso que essa reunião não vai ser em horário de escola dominical, e sim na quinta-feira, às 19 horas, 21 de dezembro. Amém, irmãos? Outra questão também é nosso culto de 24 de dezembro, culto de Natal, será no domingo pela manhã, aqui, e no dia 31, nós faremos um café da manhã, às 8 horas da manhã, e 9 horas teremos um culto de Santa Ceia e profissão de fé. Os irmãos estão convidados. E nós já estamos trabalhando com acampamento para o ano que vem. Jovens e adolescentes, o valor é R$ 130, do dia 10 de fevereiro ao dia 13 de fevereiro, nós estaremos com os nossos jovens e adolescentes lá na Chácara Aliança. Então, se você tem algum jovem, algum adolescente, já começa a orar por isso, amém? E um último aviso aqui, que eu quero falar com as mamães e com os papais. O que acontece? A igreja, ela trabalha com voluntário. E, normalmente, o voluntário é aquela pessoa que vê alguém fazendo alguma coisa e deseja fazer também. Nós temos visto que aqui na igreja, as nossas crianças têm voltado para a questão do louvor, né? As crianças que acabam o culto, elas gostam de pegar o microfone, brincar, tocar bateria, vir para cá. Só que o que acontece, irmãos? Ao mesmo tempo que nós não queremos desestimular as nossas crianças a um dia virem a ser os nossos futuros membros do louvor, nós temos alguns aparelhos aqui na igreja que custam um pouco caro. Então, o que o tio Kesed fez? Nós separamos aqui alguns microfones, nós vamos separar algumas coisinhas aqui, que se a sua criança deseja brincar depois do culto aqui, louvar, pregar, imitar o pastor pregando, que tudo é muito bonito, então nós queremos pedir para os papais, para as mamães, que usem esses aparelhos aqui, pode ser? Aí nós deixamos aqui na frente, pode pegar o microfone aqui, o Kesed vai trazer mais algumas coisas aqui, o tio Kesed, para que essas crianças estejam sendo estimuladas também a participar, daqui uns dias serão elas que estarão aqui dando aviso, pregando e cantando aqui no louvor. Amém? Deus abençoe os irmãos, uma ótima semana, e qualquer dúvida pode procurar o conselho. Deus abençoe.